Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É assim que Davi começa o Salmo 133. Ele expressa que a união entre os irmãos é algo bom e agradável. E fica uma pergunta: será que nos dias de hoje tem sido uma bênção essa união entre nós na igreja? Será que nós, irmãos em Cristo, temos sido unidos e vivido assim para a glória de Deus? Boa tarde, irmãos. Eu sou o Vinícius, sou membro aqui da Primeira Igreja Batista de Vitória da Conquista e atualmente eu sou estudante no Instituto Bíblico Peniel e tenho estudado lá para servir o Senhor em missões. E hoje gostaria de compartilhar com os irmãos a união como bênção de Deus para nós. Então, gostaria de convidar os irmãos a orarem comigo e assim iniciaremos então o estudo aqui. Senhor Deus, muito obrigado por tua graça e por tua dádiva, ó Deus, da vida e também de podermos ter a salvação no Senhor. Peço que o Senhor nos abençoe como povo do Senhor, para que sejamos unidos e possamos viver por meio da tua graça e da tua misericórdia, Deus. Que amemos uns aos outros e que estejamos, ó Deus, sempre buscando a tua palavra para estarmos fortificados no Senhor. Nos abençoe neste estudo e seja conosco para que ponhamos em prática o que aprendermos aqui. Em nome de Cristo nós pedimos. Amém. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias no Salmo de número 133. Estaremos assim fazendo a leitura deste texto. Mas caso você não tenha uma Bíblia aí com você, não se preocupe, os versículos irão aparecer aqui no canto inferior da tela. Salmo de número 133. Diz o seguinte: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Este belo salmo ele foi escrito por Davi, e é um salmo conhecido como Salmo de Romagem. E estes cânticos de romagem, ou estes salmos de romagem, eles foram escritos aos peregrinos que estavam indo para Jerusalém adorar o Senhor ali na capital de Israel. E como Jerusalém era o centro da adoração, eles tinham esses cânticos e eles sempre cantavam eles durante o caminho para adorar assim o Senhor. Por isso que é chamado de cântico de romagem. E também, esse salmo em especial, ele foi escrito por Davi. Se você observar bem no comecinho, tem um subtítulo aí escrito Cântico de Romagem, o Cântico dos Degraus, de Davi. Então, Davi ele foi escritor deste salmo, este belo salmo que expressa a unidade entre os irmãos. E aqui é interessante, porque tem um certo plano de fundo acerca deste salmo. Bom, para isso a gente vai precisar voltar lá na história de Israel, quando Davi ele reúne todas as tribos de Israel e unifica elas no reino, que agora ele mesmo é o rei sobre todas as tribos. Então, para lembrarmos um pouco da história, quando Esbozete ele assume o lugar de seu pai Saul como rei das 11 tribos de Israel, Davi ele está como rei somente de Judá. Então acontece ali um conflito e Davi depois ele reúne todas as tribos e ele se torna rei de todo Israel. E aí ele escreve este salmo: ó, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E aqui ele faz algumas comparações com algumas características tanto dos sacerdotes como o tabernáculo, como também com a geografia do terreno de Israel. E essas comparações que ele faz são muito belas e trazem um sentido muito mais belo a este texto. Bom, vamos analisar então. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Este óleo precioso aqui, que ele fala, é aquele óleo que os sacerdotes usavam no tabernáculo. Aquele óleo que era feito de especiarias, de algumas ervas, e ele era único. Ele era somente usado para aquele serviço ali no tabernáculo. E você não poderia usar ele fora do tabernáculo, pois aquele óleo era consagrado ao Senhor. O Senhor que instituiu esse óleo.
E ele que disse que era para usar ali no tabernáculo, somente para as atividades sacerdotais. Você pode achar essas informações no livro de Êxodo, quando o Senhor dá a Moisés as instruções do que fazer no tabernáculo. E esse óleo, ele era usado para ungir o sacerdote. Ele era derramado na cabeça e este óleo escorria por sobre a cabeça do sacerdote. Ele descia, passava pelas barbas e até a gola de suas vestes e provavelmente chegava aqui no peitoral. E se você se lembrar, aqui no peitoral tinham 12 pedras preciosas que simbolizavam as 12 tribos de Israel. E esse óleo, quando ele descia, mostrava que todas as tribos de Israel deveriam ser unidas. Este óleo mostrava que todo Israel era abençoado pela união e pela bênção de Deus que descia do alto. E no versículo 3, ele também faz outra comparação. Olha só. Como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O orvalho do Hermon, vamos entender um pouco a geografia de Israel. O Monte Hermon, ele está ao norte de Israel. E o Monte de Sião, que fica em Jerusalém, está bem ao sul. De um para o outro, há uma distância de mais ou menos 350 quilômetros. Então, leva uma distância bem grande para o orvalho sair do Hermon e chegar até Jerusalém. Mas olha só que interessante. Se o orvalho não descesse de Hermon, as terras por todo Israel não seriam fertilizadas, pois aquele orvalho que desce do Hermon e vai regando toda a terra de Israel é o que traz fertilidade à terra. Então, Davi, ele faz essa comparação bela, pois Jerusalém, o Monte Sião, necessita do orvalho que vem do Hermon para que as suas terras fiquem férteis. E ele usa esses dois objetos para descrever como é a união entre os irmãos, que ela é boa e agradável. Nós precisamos ser unidos. É o que Davi expressa neste versículo. E que o Senhor abençoa a união entre os irmãos. Ele termina o salmo dizendo: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Onde há união, a bênção do Senhor. Quando uma igreja ela está unida, os irmãos cooperam juntos, eles vivem juntos, eles se amam mutuamente, o Senhor traz bênção sobre este povo. O Senhor traz bênção sobre essa igreja, pois eles não agem por interesses próprios, mas agem buscando a vontade de Deus. Nós, irmãos, precisamos viver em união. Hoje em dia, é muito comum vermos pessoas que não querem buscar a união entre os irmãos, que preferem buscar os seus próprios prazeres, os seus próprios interesses, ao invés de viver uma vida em união com outro irmão. É muito comum, hoje também, vermos crentes que preferem ficar fora da igreja do que congregar junto com os irmãos. E isso está errado, meus irmãos. Isso vai contra os princípios que a Bíblia ensina. Todos nós temos nossas diferenças, mas não são as nossas diferenças que vão nos impedir de ser unidos. Nós devemos ser unidos mesmo com nossas diferenças. Devemos viver em união para a glória de nosso Deus, pois é o que Ele quer. Olhem só o livro de Filipenses. Abram comigo aí em Filipenses. O livro de Filipenses, ele foi escrito por conta de um problema de relacionamento que os irmãos estavam tendo ali. A igreja de Filipos estava tendo alguns problemas de relacionamento. E aí Paulo, ele escreve esta carta para estes irmãos ali de Filipos. E observe bem o capítulo 2, os versículos 3 e 4. Diz o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo, ele diz que nós devemos ser humildes, que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos, que nós não devemos ter em vista o que é nosso, mas sim o que é dos outros. Nós devemos buscar o interesse dos outros. Nós devemos buscar manter a união e um vínculo entre os irmãos. E quando ele fala aqui sobre buscar o interesse dos outros, ele não está dizendo que você precisa fazer as vontades do seu irmão.
Não. Ele está dizendo que nós devemos buscar o que Cristo quer. Este interesse dos outros é buscar a vontade de Cristo. Todos nós, como igreja, devemos buscar a vontade de nosso Deus. Então, ao buscar o interesse do outro, você está buscando glorificar a Deus. Você está buscando ser um com seu irmão para a glória de Deus. Então, nós devemos manter a união entre os irmãos, pois isto é bom e agradável. Nós devemos ter amor. Em Colossenses, Paulo diz que o amor é o vínculo da perfeição. Nós devemos amar o nosso irmão. Nós devemos, de fato, trabalhar em amor para com o nosso irmão. Nós devemos amá-lo de todo o nosso coração, pois o nosso Deus se agrada disso. Ele mesmo deu como mandamento. Jesus disse: "Pois maior mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei." Nós devemos amar o nosso irmão e viver em comunhão com ele. Nós também devemos servir aos nossos irmãos. Devemos ter um coração disposto a servi-los. Devemos ter um coração disposto a ajudar os nossos irmãos, a estar com eles em meio às dificuldades, em meio às suas necessidades, também nos momentos de alegria. Devemos estar juntos em cada um dos momentos, pois um povo unido é um povo forte. Um povo unido e firme em Deus é um povo que consegue caminhar em meio aos desertos. Nós devemos também ter em mente um objetivo só. A nossa vida como servos de Deus, como filhos de Deus, é glorificar ao nosso Senhor. Então, junto com os nossos irmãos, devemos ter em vista isso. As nossas vidas são para a glória de Deus. E devemos caminhar, mesmo com nossas diferenças, com esse único objetivo, olhando para o Senhor, buscando viver uma vida que o agrade, andando de acordo com a palavra de Deus. Nós devemos viver uma vida em união, pois isto é bom e agradável, e onde há união, a bênção do Senhor. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Nós podemos desfrutar das bênçãos de Deus ao estarmos unidos. Nós podemos nos regozijar no Senhor por meio da união. E é muito bom, irmãos, poder sorrir com o seu irmão, poder estar com ele e conversarem sobre as coisas celestes. É muito bom desfrutar da presença do seu irmão, cultuando juntamente com ele um culto a Deus. É muito bom louvar o Senhor junto com o seu irmão. É ótimo a união. A união é maravilhosa. A união é uma bênção de Deus. O Senhor quer que nós, como irmãos, andemos em união. Nós precisamos amar uns aos outros e andar juntamente com o nosso irmão para a glória de Deus. Então, irmãos, voltando ali para o Salmo 133, gostaria de encerrar a live com este final. O final do versículo 3. Que diz o seguinte: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Devemos viver em união, pois isto é bom e agradável ao nosso Deus. Que Deus os abençoe.